pode é passado e o pode é presente. Então, o que acontece? Ó, tirando o caso do por, que eu marquei no material para vocês não precisam marcar, tirando o caso do por, né? Tirando o caso do pode e do pode, estas outras todas aqui, todas estas outras, pelo acordo, foram lá para a regra geral, certo? Isso pelo acordo. Então, antes do acordo, elas tinham acento para ficarem diferentes, não é isso? Agora, o que vocês têm marcado no material é que essas palavrinhas, após o acordo, não terão mais acento diferencial. Porque elas vão para a regra geral. Olha, para, pelo, pelo, todas elas são paroxítonas terminadas ou em O ou em A. Tá vendo? Então, por isso elas foram para a regra geral. Não é o caso do por, que ele não termina em A, e o pode não era para uma questão de palavra com significação e palavra sem significação, entenderam? É para a gente fazer a diferença de tempo verbal. Então, como os motivos aí são diferentes, esses acentos diferenciais foram mantidos. Por isso, olha, vou mudar aqui o slide. Eu coloquei para vocês quais os acentos diferenciais que se mantiveram. Então, como eu já citei, o por, que é o verbo, que é o de significação própria, né? Tem acento para ficar diferente do por, que é a preposição. O pode continua com acento, porque eu falei, o motivo é outro. É para fazer a diferença de som aberto e som fechado, que diferencia o tempo verbal. Esse é passado, este é presente. Certo? O porquê e o porquê. Como eu falei, as que levam acento são de significado próprio, não é isso? Então, este porquê com acento é aquele que na frase vai desempenhar papel de substantivo. E ele vai ser sinônimo da palavra motivo. Certo? Então, quando o porquê for utilizado como substantivo, eu não sei o porquê da sua preocupação. Por exemplo, a grafia tem de ser esta com o acento para mostrar que ele tem o significado. Qual que é o significado dele? Motivo. Eu não sei o motivo da sua preocupação. Vocês entenderam? Ao passo que esse porquê aqui de cima já não tem significação própria, porque ele vai lá para o campo das conjunções. Né? Aquele que dá explicação, que dá causa. Eu faltei porque estava cansado. Está vendo? Então, a gente estabelece a diferença de função gramatical dos dois porquês aí pelo acento. Tudo bem? E esta dupla aqui, forma e forma, continua com acento diferencial, porém, acento facultativo. Qual que é a justificativa dessas daqui continuar, da forma continuar com acento diferencial, se ela vai para a regra geral, porque é paroxítona que termina em A? É porque muitas vezes a gente pode, numa mesma frase, usar as duas palavras. A forma da forma é oval. E aí, quando aparecem as duas, para não dar confusão para quem está lendo e deixar a frase clara, né, a melhor opção é manter esse acento. Então, é por isso que eles falam que é facultativo. Ou seja, se você usar a forma, foi lavada ontem, você não tem necessidade de pôr o acento. Mas, se as duas palavras forem utilizadas na mesma frase, para a clareza, é melhor pôr o acento. Mas não deixa de ser caso facultativo. Entendido? Então, essas são aquelas que se mantiveram. Tá? Aqui as outras notas minhas que eu fiz, justamente para vocês terem um resumão do acordo aí com vocês. Quando as palavras compostas se apresentam com hífen, porque nem toda palavra composta tem hífen, né? Como couve-flor e arco-íris, para você reconhecer a sílaba tônica, você vai usar o mesmo artifício que nós nos valemos hoje, como se elas fossem palavras simples, ou seja, sem hífen algum. Olha lá, o couve-flor, sílaba tônica. Ops, esqueci aqui. Bota para mim, Léo, por favor. É aqui. Aí eu quis mexer, eu fui. Só põe no próximo slide para mim. Que eu mexi e não deu certo. Não, anterior. É o anterior. Aí, obrigada, esse aí. Isso, então, ó, o couve-flor eu não tinha apertado a canetinha. Tá aqui, ó, flor. O arco-íris é o I. Tudo igual. Oxítona, paroxítona. Como se o hífen não estivesse aí. O acento grave, que não tem nada a ver com isso que nós falamos hoje. O acento grave é um outro motivo completamente diferente ao do som. Ele é mantido normalmente dentro das regrinhas dele, tudo tranquilinho nessa parte. E aqui, para finalizar, na quarta observação, na quarta nota que eu fiz para vocês, é só para vocês não terem essa dúvida. Ó. Quando a palavra, como irmãmente, né? Quando a palavra é derivada de uma outra que tem o tio, e essa palavra derivada termina, como eu pus para vocês aí, ó, em mente ou com
a terminação em Z, como acontece aqui, ó. Mente, izinho. Certo? Então, tem o Z ou tem o mente, esse tio permanece. Então, nesses casos aí, irmãmente, cristamente, leõezinhos, teremos o tio mantido nessa outra formação na palavra derivada. E essa quinta nota que eu fiz aqui é aquilo que eu já falei para vocês, são aquelas que perderam o acento diferencial porque foram para a regra geral. Tudo bem? É isso daí. E aí, vocês têm aquelas... Acabou mesmo. Vocês têm aqueles exercícios para fazer. Então, é um exercício que que eu coloquei para vocês, que é de fixação. E temos aquelas questões que eu mostrei para vocês aí, que apareceu para vocês na tela, que são da exato para vocês resolverem, tá bom? Tem pergunta para a gente resolver? Porque por hoje, pessoal, é só. Próximo material, então, é de morfossintaxe. Já vou mandar mais material para vocês de aula. E o material de apoio teórico. Lembre-se que eu falei que é um resumão. Para quem tiver interessado, pode pegar à vontade para poder usar. Tá bom? Vamos às dúvidas? Tem dúvida? Temos? Então, vamos ver lá. Já vai aparecer para eles aí ou não? Então, eu vou ler. Rogério, de onde que ele é o Rogério? Que eu não estou achando aqui. Rogério F. Eu não sei de onde ele é. Mas, enfim, é o Rogério. Olá, Luciane. Parabéns pela excelente aula ministrada. Muito obrigada, Rogério. Que bom que você me acompanhou bem. Gostaria de saber se não seria possível você passar todo o conteúdo do curso da próxima vez para que possamos encaderná-lo. Obrigada. Então, Rogério, sabe o que acontece? Se eu mando de uma vez, eu já sei o que acontece. Estou falando sério. Dá uma confusão, eu vou explicar por quê. Porque quando eu vou mandando por aula, vocês não se perdem na ordem. Porque tem gente que vai mandar encadernar. Veja, se eu mandar de uma vez, você vai mandar encadernar, mas aí põe a aula 2, por exemplo, no lugar da aula 3, que já me aconteceu isso, menino. Deu uma confusão. É por isso que eu não mando de uma vez. Então, é melhor. E depois é muito conteúdo. Então, eu prefiro ir mandando devagarinho. A sugestão que eu dou para vocês é colocar num saquinho plástico, de folha de sulfite. Porque aí vocês vão colocando a aula 1, põe a data, fica organizadinha, depois lá no final vocês encadernam. Porque eu estou falando, eu realmente concordo com você que eu acharia mais fácil. Se eu já passasse, vocês encadernassem. Mas já me aconteceu isso, de as pessoas colocarem a encadernação toda errada. Aí na hora da aula a pessoa fica atrapalhada e aí vem assim, espera um pouquinho. Então, assim, depois a pessoa se atrapalha e não acompanha a aula. Por isso que eu prefiro ir mandando devagarinho, só porque já deu confusão. Tá bom? Então, dessa vez eu vou mandando devagarinho, vocês vão pondo num saquinho, e aí lá no final vocês mandam encadernar. Vai ser melhor, porque já aconteceu a bagunça. Fora, assim, aquele que perdeu um arquivo, aí encadernou, faltando um arquivo lá no meio. Já aconteceu de tudo. Então, eu vou mandando devagarinho, vocês vão ensacando, aí lá no final fica mais organizado para vocês. Mais uma. Prezada professora Luciana, é do Cristiano Colpani. A turma de Floripa lhe deseja um feliz aniversário. Muito obrigada, turma. Muito obrigada, gente de Florianópolis. É gente linda, essa terra é uma delícia. Eu tenho uma irmã que mora aí, pessoal. Ela mora em São José. Delícia de lugar. Muito obrigada. Ótima semana para vocês, não tem mais? Ótima semana para todos. Então, até a próxima aula. Quinta-feira estamos aí juntos outra vez, tá bom? Grande abraço.